Pessoal, terceiro ano, vamos continuar com nossa segunda videoaula. Agora vamos ver dilatação superficial. Bom, a dilatação superficial, como dito antes, ela envolve duas dimensões relevantes. A terceira tem um valor muito pequenininho. E onde é que isso ocorre? Em chapas, placas, superfícies, ok? E as fórmulas, o que é maravilhoso na dilatação térmica é que praticamente só você trocar a letra, tá bom? Onde tinha aquele L de comprimento, você coloca agora a superfície. Então, aqui, variação de superfície, superfície inicial, opa, não tem alfa, tem beta. Beta, na realidade, é o coeficiente de dilatação superficial, o alfa era linear. Presta bem atenção porque vai ter pegadinha com certeza em qualquer avaliação. Porque na realidade eu vou dar um problema em que você vai ter uma placa, que é dilatação superficial, mas eu vou dar o coeficiente linear. Então você tem que multiplicar por 2 para encontrar o superficial, que é o que você vai trabalhar na dilatação superficial. Ok? Fica esperto. E aí nós temos agora os cálculos para fazer. Vamos começar com uma placa e com um cálculo bem básico aqui. Lembra que eu coloquei uma barra que eu aqueci? Vamos começar aqui, dilatação superficial, não aquecendo uma chapa, mas resfriando. Então olha só, eu vou colocar aqui que você tem uma chapa metálica, ok? E as dimensões são 40 centímetros por 30 centímetros. E a temperatura inicial é de 50 graus Celsius, ok? E aí você vai resfriar, você vai baixar essa temperatura. E aí você vai baixar, ela vai diminuir. Então, vou desenhar ela já menorzinha aqui, tá ok? E observe que inicialmente ela era desse tamanho. Observe que uma parte dela, né, ela encolheu. Então essa dilatação aqui, como houve um resfriamento, ao invés de ser positiva, é negativa. Foi o tamanho dela que diminuiu. Ela passou a ter esse formato aqui. E ela passou a diminuir, ou seja, você resfriou, ok? E resfriou a temperatura de, vamos colocar aí, bem nos 30 graus Celsius. Bom, o que acontece? Eu quero, na realidade, isso aqui, ó, que foi o tamanho dela que desapareceu, ou seja, o que reduziu. Essa partezinha aqui, ó, em torno dela diminuiu, que é a variação de superfície, e eu quero também a superfície final. Tá ok? Bom, o coeficiente aí é que tá. Olha só, coloquei um problema lindo e maravilhoso, e aí nos dados, ao invés de escrever, eu não vou escrever, ao invés de colocar o símbolo alfa, eu não vou colocar alfa não, nem o beta não, nada disso. Eu vou colocar aqui, ó, coeficiente linear. O coeficiente linear, nesse caso, vai ser 25 vezes 10 a menos 6. Por que eu coloquei assim? Porque na realidade, você tem que ficar atento que é uma dilatação superficial, envolve superfície. Então, o coeficiente linear, isso daqui, na realidade, não é beta, é alfa. Então, eu tenho que multiplicar por 2, e aí sim, ao multiplicar por 2, eu vou achar beta, que é 50 vezes 10 a menos 6, ok? Como também eu poderia ter um problema envolvendo uma chapa, eu teria superfície inicial, variação de superfície, temperatura, e aí o que sobraria nessa fórmula para você encontrar seria o beta. Só que na resposta eu estaria pedindo o coeficiente linear. Então, se você tem alfa, o linear, e quer beta multiplica por 2, se você nessa fórmula encontrasse o beta, mas na realidade pedisse o alfa, você teria que dividir por 2. Bom, então vamos lá. O que vai acontecer aqui? Vamos calcular, né? Nós temos duas dimensões. Qual é a superfície inicial? A figura é um retângulo, só você multiplicar, nesse caso, base vezes altura. Então, 40 vezes 30, a superfície inicial é 1.200 centímetros quadrados. Pronto.
Vamos agora colocar na forma. Então, variação de superfície é igual a superfície inicial, beta, delta T. Qual é a superfície inicial? 1.200. Quanto é beta? 50 vezes 10 a menos 6. Qual é a variação de temperatura? Eu juro que se tu errar essa conta básica, tá bom? Eu ficaria bastante irritado. Por quê? Cuidado. Olha só. Tem variação de temperatura. Temperatura final, que é menos a inicial. Então, menos 30 com menos 50, menos 80 graus Celsius. Então, de 50, para reduzir e chegar a menos 30, deve ter uma queda, uma redução de 80 graus Celsius, tá bom? Então, menos 80 é a variação de temperatura. E agora, vamos lá, variação de superfície. Deixa eu ver se o quadro dá. Vou multiplicar sem a vírgula, tá bom? 12 vezes 5 vezes 8. 12 vezes 5, 60. 60 vezes 8, 480. Mas não esquece que aqui tem um menos. Então, ao multiplicar dá negativo. Menos 480. Quantos zeros ficaram de fora? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Vezes 10 a menos 6. E agora você vai contar quantas casas decimais? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a variação de superfície, menos 4,8 centímetros quadrados. Ok? E agora isso aqui é a parte da superfície que diminuiu. Então, a superfície final é igual à superfície inicial mais variação de superfície. Então, tinha 1.200. E, se foi resfriado, houve um encolhimento, diminuiu 4,8. Então, a superfície final vai ser 1.195,2 centímetros quadrados. Beleza, né? Então, tá aí o nosso cálculo envolvendo variação de superfície, tá ok? Vamos fazer mais alguns. Então, basicamente é parecido com a linear, só que você partir de uma superfície. Então, se você tem as dimensões, multiplica para encontrar a superfície inicial, ok? Bem, pessoal, é o seguinte. Tem algo bastante especial em chapas e em blocos, quando tem 3 dimensões, que às vezes a chapa, como essa, ela tem um furo, ela está vazada. Então, por exemplo, aqui. Ó. E aí, eu vou pedir, se ela aumenta de tamanho, esse orifício, esse buraco dela também vai aumentar de tamanho. E o que é que ocorre aí? Toda vez que você tiver uma parte vazia, uma parte vazada, ela cresce como se fosse feita do mesmo material à sua volta. Porque o que está aumentando aqui é o metal dessa chapa que está em torno desse buraco na chapa. Então, toda vez que você tiver buraco, orifício, parte vazada, numa superfície ou até num sólido, para calcular, nesse caso, o tamanho desse orifício, dessa parte vazada, nesse caso é o vazio, você trabalha como se ele dilatasse, sendo formado pelo mesmo material que está à sua volta, ok? Do qual, nesse caso, ele se encontra, tá certo? Das beiradas aqui. Se é uma chapa de metal, ele vai crescer como se... Ele é só um buraco, mas ele vai crescer como se fosse feito desse material, ok? Bom, bora fazer um desse? Vamos continuar aqui. Bom, é o seguinte, vamos ver agora aqui, vamos fazer um caso aqui de cálculo com um orifício, tá bom? Vamos começar desse jeito. Você tem uma placa, você tem um orifício. E o que é que eu vou fornecer aqui nesse orifício? Eu vou fornecer o raio. O raio desse orifício é 20 centímetros.
ok? Então, 20 centímetros. Eu poderia fornecer o diâmetro também, né? Por que eu forneci o raio? Na realidade, eu quis ser bonzinho com vocês, porque, na realidade, você tem aqui esse orifício. E aqui a chapa é de metal. Bom, esse orifício nessa chapa, ele tem esse raio a uma temperatura inicial de 10 graus Celsius. O material, o metal, nesse caso, tem um coeficiente de dilatação linear, ó, outra vez. Eu não coloco por extenso, aliás, o problema é que ele tenta confundir vocês. Mas o coeficiente de dilatação linear aqui, nesse caso, vai ser igual a 15 vezes 10 a menos 6. Vamos já saltar essa armadilhazinha aqui. Aqui é alfa, na realidade, como você tem superfície envolvida, aqui você vai precisar encontrar o nosso beta para a dilatação superficial. Multiplica por 2, beta é igual a 30 vezes 10 a menos 6. Ok? Agora é o seguinte, eu quero o tamanho do orifício, não quero a placa. Quando a temperatura então, o que é que eu quero aqui? Tamanho do orifício a 50 graus Celsius. Ok? Bom, o que é que vai acontecer? Primeiro passo, eu quero o tamanho do quê? Desse orifício, que na realidade ele tem um formato de um círculo. Então, foi o que eu disse na aula anterior. Orifício, cavidade, parte vazada, vazia, cresce como se fosse feito do mesmo material à sua volta. Então esse orifício vai crescer como se fosse feito desse metal. O que você tem que fazer? Você pode calcular nesse caso, tem duas formas de fazer aí. Você pode calcular a superfície inicial dele e trabalhar com a dilatação superficial. Ou você não tem um raio inicial e você tem a formulazinha do círculo. Então, só para a gente observar qual é a formulazinha dessa figura, que é o círculo. Então, no círculo você tem o raio, né? Você tem também o diâmetro, que é o dobro, mas a fórmula que você vai calcular aqui do círculo é πr ao quadrado. Então, você poderia fazer o seguinte, você trabalhar só com o raio é essa linha, então é uma dimensão só. Então, você encontraria, tendo o raio inicial, encontraria o raio final, como raio, nesse caso é só uma linha de dilatação linear, tá ok? Uma linha não, um segmento, né? Então, com o raio inicial, encontraria o raio final com a dilatação linear, e depois com o raio final, acharia o tamanho desse orifício, né? Calculando a área final dele, tá ok? Então, vamos trabalhar aqui, eu já quero utilizar a fórmula da área no início. Eu quero calcular a área inicial. Então, vamos calcular a superfície inicial. Superfície inicial, qual é a fórmula? πr ao quadrado. Só que tem um detalhe. Eu vou pedir aqui, vou colocar uma observação, adote π igual a 3. Ok? Geralmente a gente usa 3,14. Nesse problema, eu quero esse valor para a gente não perder muito tempo aqui. Tá ok? No cálculo. Então vai ficar superfície inicial 3, qual é o raio? 20 ao quadrado. Então 3 vezes 400, 1.200 centímetros quadrados. Caramba, hoje está dando 1.200, né? Em vários problemas está dando 1.200. Né? Interessante. Ó, o que é que acontece agora? Superfície inicial aqui. E aí vai ser maravilhoso, porque eu já tenho a superfície inicial, tenho o coeficiente para trabalhar com essa superfície inicial, que é o coeficiente, que é o beta, coeficiente de datação superficial. Tenho temperatura inicial e temperatura final de 10 para 50, a variação foi 40, então agora é só felicidade. Variação de superfície é igual a superfície inicial, beta, delta T.
Então, variação de superfície. Qual é a superfície inicial? 1.200. O beta é 30 vezes 10 a menos 6. E qual é a variação de temperatura? De 10 para 50, 40. Então, 12 vezes 3 vezes 4. Então, variação de superfície vai ser igual a 36 vezes 4, 144. E quantos zeros ficaram de fora? 1, 2, 3, 4. Vezes 10 a menos 6. Então, variação de superfície. Vamos contar 6 casos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1,44 centímetros quadrados. Dá para encontrar agora a superfície final? Dá, né? O que vai fazer? Superfície. Vamos ver se tem lugar. Vamos somar. Qual era a superfície inicial? 1.200. Vamos somar com a variação de superfície. Tá bom? Vamos colocar aqui, já que nosso quadro ficou pequenininho. Superfície. Deixa eu separar aqui. Pronto. Superfície final é igual a superfície inicial mais variação de superfície. 1.200 mais 1,44 vai ser igual a 1.201,44 centímetros quadrados. Beleza? Então, tá aí o nosso probleminha resolvido. Ok? Veja o que é mais importante aí. Porque esse orifício poderia estar dentro até de um corpo com 3 dimensões, por exemplo. Já seria um sólido, né? Imagina se esse orifício aqui, você tivesse aqui um cubo com 3 dimensões. E lá dentro do cubo, você tivesse uma parte oca. Nesse caso, uma esfera, né? São 3 dimensões. Essa parte oca aqui cresceria, né, como se fosse feito do mesmo material à sua volta. Do mesmo material que é feito o cubo. Ok? Bom, vamos continuar. Eu vou colocar agora um problema que eu acho também muito importante, que é com porcentagem, ok? E vamos ver como é que vai funcionar aqui. Vamos lá. Olha só, vamos ao seguinte problema. Vamos observar o seguinte. Você tem aqui uma superfície que está a temperatura inicial de 60 graus Celsius. E aí houve um aquecimento. Só que nesse aquecimento, o que ocorre é o seguinte. A dilatação, ou seja, o que aumentou, foi de 2%. Quando a temperatura passou para 100 graus Celsius. Ok? Então, aí o que acontece aí? Você tem uma chapa que, quando você dilatou, ela cresceu 2%, o tamanho dela. Bom, então o que acontece? Nessa chapa, aqui era o tamanho inicial dela, ó. Que era esse aqui. Aqui eu vou pontilhar. E aí, ela ficou um pouquinho maior. Desse tamanho aqui, ela passou a ter esse tamanho maiorzinho. E essa parte aqui, que cresceu, que eu estou destacando, da superfície, foi de 2%. Ok? Foi só o que aumentou. De 0 para 100 graus. O que nós temos aí nos dados é que o coeficiente de dilatação é 1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Na realidade é o seguinte, eu já tenho uma variação de temperatura, tenho uma dilatação, né? Eu poderia pedir várias coisas, mas como eu já forneci tudo, eu não vou excluir nenhum. Vou fazer o seguinte, eu quero aqui que você encontre
o coeficiente, ó, qual é o coeficiente linear, tá ok? Coeficiente linear. Bom, o que acontece aqui? Você tinha aqui, o que aumentou era 2% da superfície inicial da placa. Então aumentou 2% desse óleo. E isso aqui que foi o que aumentou, que é 2%, o que aumenta ou diminui é a variação de superfície. Então a variação de superfície, o que aumentou, foi 2% da superfície inicial, ok? Então nós temos esse dado aqui. Então, no final das contas, a variação de superfície foi 2%, e 2% é 2 sobre 100. Você pode transformar em decimal. Ó. Então, a variação de superfície foi 2% da superfície inicial, 2% dá 0,2. Assim, ó. Bom, vamos agora então, ou variação de superfície, 2 casas decimais, vezes 10 a menos 2, superfície inicial. Ok? Vamos colocar em potência de 10, já que alguém trabalha com o coeficiente. Então, só que na fórmula, se é uma dilatação envolvendo uma superfície, é dilatação superficial. Então, variação de superfície é igual a superfície inicial, beta, delta T. Então, você vai encontrar o beta, mas na realidade, o que é que eu quero? Eu quero o coeficiente linear, eu quero alfa. Então, como alfa é o dobro de beta, acha beta e divide por 2. Tá ok? Então, grava bem isso aqui, que não é tão complicado não. Qual foi o aumento? 2%. E 2% é 0,02, ou 2 vezes 10 a menos 2, da superfície inicial. Eu tenho superfície inicial, é igual a beta. Qual é a variação de temperatura? 100 menos 60, 40. Superfície inicial está nos dois termos, ó. Aí ficou maravilha, né? E veja, você tem aqui beta, mas você quer alfa. Então você pode encontrar o beta e dividir por 2, ou no lugar desse beta aqui, ó, você já pode colocar 2 vezes 10 a menos 2. O nosso beta é quanto? 2 alfa vezes 40. Eu já substituo e encontro o alfa. Então 2 vezes alfa, 2 vezes 40 dá 80 alfa, é igual a 2 vezes 10 a menos 2. O nosso alfa vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 2. E aqui o 80, que eu vou te colocar 8 vezes 10. Então, alfa vai ser igual a 0,25 vezes menos 2 com menos 2, menos 1, 10 a menos 3. O alfa vai ser igual, eu vou tirar essas duas casas decimais, que é 2 negativo no expoente, menos 3 com menos 2, menos 5, graus Celsius a menos 1. Então tá aí o nosso probleminha, né? Eu gosto muito desse tipo de problema, né? Então basicamente vai ser isso, pessoal, quando você tiver porcentagem, né? A dilatação, nesse caso, como foi envolvendo uma chapa, aumentou, se é chapa, é superfície, então a dilatação é 2% da superfície inicial. Se fosse um fio, seria 2% do comprimento inicial, então seria 2% de LO. E aí você substitui na fórmula, ok? Que bom. Então, por hoje nós ficamos aqui nesse vídeo, dilatação superficial. No próximo, vamos ver dilatação volumétrica.